Depois de feito o percurso de análise histórica de Moçambique, do continente africano, a gente consegue entrar na literatura moçambicana e especificamente na literatura de Mia Couto. Porque sem ter esse repertório da história do continente e do país, fica um pouco mais difícil de compreender, não de compreender os enredos dos contos ou dos romances do Mia Couto, isso dá para se compreender, mas se compreende de uma forma superficial. Com conhecimento histórico, a gente consegue adentrar mais profundamente ao livro, né? Pensar que uma história, um enredo, uma obra, né? As grandes obras, elas têm várias camadas, né? Primeiro a camada que está ali escrito, que a gente consegue ver quem são os personagens, a história, o enredo, e depois questões mais profundas, né? Do sujeito, questões mais profundas da sociedade. A literatura de Moçambique é uma literatura jovem que vai começar a se fomentar lá no final do XIX e vai se estabelecer, se consolidar no século XX. Em um primeiro momento, a gente tem uma literatura oficial, que é a literatura colonialista, que vai retratar o continente africano e vai retratar Moçambique com a visão europeia, porque é uma literatura dos europeus, uma literatura que mostra o continente africano paralisado, né, e que transfere todos os estereótipos europeus para o campo da literatura. Então tem essa literatura oficial versus a literatura não oficial, que é uma literatura que vem da oralidade, da expressão popular que era veiculada, que existia nas fábulas, nas lendas, nos mitos, nas histórias de sonhos, nas narrativas, então, de caráter oral. Bem, então, nesse primeiro momento, a gente tem esses dois tipos de literatura. A literatura de caráter que vem oriunda da oralidade e a literatura oficial colonialista. Depois, né, por meio da intervenção dos poetas que tinham letramento, né, que dominavam a escrita do português à sua maneira, né, então os poetas, eles fazem a verdadeira literatura moçambicana começar a existir, emergir, primeiro pela poesia, através da poesia e dos contos que vinham da tradição oral, e mais tarde, né, só depois da independência, que os romances começam a chegar, começam a existir. Então, ela tem uma forte influência histórico e social. Em primeiro momento, da luta anticolonial pela independência, então, tanto os contos como a poesia, enfim, vão falar e vão retratar a realidade colonial de segregação, de imposição do domínio português e do desejo de se tornar independente. Então, a literatura, num primeiro momento, ela vai para esse caminho. Depois que se consegue a independência, então nessa transição da independência, né, para uma nação liberta, para uma nação nova que estava nascendo, essa transição também vai gerar um tema muito importante na literatura, que é a busca do caráter nacional, a busca pela identidade nacional. Então, se num primeiro momento a literatura falava das questões do desejo da independência, num segundo momento é como que esse país vai renascer, como que esse país vai ser reconstituído, que país é esse, que Moçambique existe, será que existe algum Moçambique? Enfim, essa busca pela identidade, alguma coisa que seja de Moçambique, que seja genuinamente de Moçambique, né, que seja característica nacional, vai permear a literatura pós-independência, que a gente pode chamar que é uma literatura preocupada em edificar um país, né, em construir uma nação que não fosse somente retrato dos portugueses e que tem uma história, uma ancestralidade muito anterior. Bem, então, as primeiras questões que aparecem na literatura são pela independência, depois da busca do que é ser nacional, e por último, o retrato da guerra civil terrível que acometeu o país. Então, acho que a gente pode separar a literatura moçambicana nesses três grandes temas principais. Portanto, esse desejo de se construir uma literatura
de essência nacional, vem do desejo de se construir uma identidade nacional, né? E não só na literatura. Só que a construção dessa identidade, ela só é possível a partir do momento em que se entende que a identidade de Moçambique, assim como a identidade africana, é uma identidade múltipla, né? Uma vez que tanto o país quanto o povo apresentam diferentes realidades, diferentes culturas, diferentes línguas, isso mesmo em Moçambique, né? Como eu falei, Moçambique tem mais de 20 línguas nacionais. Então, é a partir da consciência dessa realidade, que é variada, que é complexa, que se chega a uma identidade nacional. E aí, eu vou citar o Mia Couto, numa entrevista que ele dá para o Projeto Vida, em setembro do ano passado, né, de 2019, quando ele veio visitar a escola, que ele fala, né, o Moçambique da realidade não sei bem o que é. Acho que estou tentando traduzir essa realidade. Então, veja, a literatura tentando buscar o que é nacional, traduzir o que é essa essência nacional,